vamos lá. Bom dia, pessoal. Pronto, terminei de copiar. Dei os recados aí, tá? Então, hoje iniciaremos o terceiro bimestre. O terceiro bimestre, pessoal, a hora que receber aí a apostila, são assuntos muito detalhados, tá? Bastante detalhes mesmo. E vocês sabem que eu amo de paixão os detalhes, né? Então, no parâmetro geral, nós vamos trabalhar toda a reprodução dos seres vivos, começando desde a mais simples, chegando até a biotecnologia, tá? Mas antes de eu começar o terceiro bimestre, tem um recado muito importante. É uma atividade que eu faço todo ano com a turma de 8º ano. E antes de eu explicar, eu já vou falar uma coisa aqui. Eu não tive problema com nenhum 8º ano. Espero não ter com vocês, porque vocês é uma turma bacana e eu confio em vocês, tá? Bom... Professora, Oi. a pauta é na apostila ou no CA? A tarefa? Na apostila. Ah, tá. Apostila, página 8, tá? Como nós não estamos presentes, tá? Toda a primeira aula do terceiro bimestre, eu montei uma caixa bem bonitinha. Essa caixa eu carrego ela todo ano, tá? Essa caixa se chama Tira Dúvidas. Como nós não estamos em sala de aula, tive que me adaptar, tá? Então, eu vou chamar de Chat Tira Dúvidas. Chat Tira Dúvidas, ou seja, somente no chat, tá? Não é no celular. O que é essa caixinha tira dúvidas? Ou para nós hoje, chat tira dúvidas. A partir de hoje, até a última aula do terceiro bimestre, ou seja, ao longo do bimestre, eu vou deixar em aberto para vocês fazerem qualquer pergunta. Se você tiver dúvida. Qualquer, pode ser mais de uma pergunta. Qualquer pergunta relacionada à reprodução humana, tá? Reprodução humana. Não é animal, humano. Qualquer coisa relacionada à reprodução humana, tá? Você vai fazer essa pergunta para mim no chat após daqui a pouco, tá? Então, toda aula que eu entrar, eu vou fazer primeiro a chamada. Quando eu terminar a chamada, você vai estar livre para fazer a sua pergunta. Você vai mandar essa pergunta para mim no chat reservadamente, ou seja, somente eu vou ler. Não é para colocar pública, tá? Não é para colocar essa pergunta pública, é somente a mim, certo? Quem colocar uma pergunta pública, tá? Eu vou bloquear você. Ah, mas não tem discussão, tá? Ao final de toda a aula, ou seja, todas as nossas aulas, eu vou ir selecionando aleatoriamente essa pergunta e vou ler para vocês e esclarecer a dúvida. Óbvio que eu não vou falar o nome da pessoa, tá? Eu vou preservar o seu nome, por educação, certo? Poderá fazer quantas perguntas você quiser, tá? Ano passado eu trabalhei todo ano eu trabalho com os 8º ano, gente. Não tive problema nenhum com ninguém. Muito pelo contrário. Foi uma situação muito bacana. Muita gente tinha chuvas de dúvida, eu esclareci, tá? Teve gente que até me procurou no corredor na escola, porque foi muito bacana, tá? Já que o assunto central todo do terceiro trimestre é reprodução e vida, e mais especificamente ao longo da apostila eu vou trabalhar reprodução humana, né? Então, por que não vamos tirar dúvidas, tá? Olha a observação, eu coloquei em destaque vermelho aí, ó. Qual é o objetivo do chat Tira Dúvidas? É esclarecer alguma dúvida que você tem, ou sempre teve, ou ouviu falar, ou você tem uma curiosidade, tá? E o meu objetivo com esse chat Tira Dúvidas é esclarecer a tua dúvida e contribuir para o nosso aprendizado, tá?
É expressamente proibido perguntas nada a ver, perguntas obscenas e perguntas ofensivas, tá? Não é esse o objetivo. Então, eu acho que ninguém é criança, todo mundo já tem uma certa idade de consciência e responsabilidade. O chat tira dúvidas, pessoal, ele é muito interessante e rico para mim e para vocês. Então, já faz 7 anos que eu trabalho essa atividade com os oitavos, nunca tive problema nenhum. Espero que vocês continuem contribuindo comigo, tá? As perguntas deverão ser feitas somente, unicamente, exclusivamente para mim. Então, você vai fazer a pergunta para mim lá no chat, você coloca reservadamente. Aí essas perguntas vão aparecer aqui, tá? E eu vou ler em voz alta para vocês, óbvio, não vou citar nomes. Não é para citar nomes. É apenas ler a pergunta ao ar, porque às vezes uma pessoa manda uma certa dúvida, às vezes a dúvida dele pode ser a sua também. Tá? Então, por isso que ele é muito legal, rico e importante para o nosso aprendizado, tá? Certo? Porque eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, pessoal. Aluno, adolescente, mais informações ao longo do terceiro trimestre, tem mania de achar que sabe tudo em relação a esse assunto. Aí eu te pergunto, se vocês realmente soubessem tudo desse assunto, teriam gravidez na adolescência? Por aí? Não, né? Não. De jeito nenhum. Então, tá? Então, aproveite a nossa aula. Essa aula eu considero uma aula muito rica, muito interessante, tá? De um valor muito grande no aprendizado de vocês, tá? Vocês vão entender aí ao longo do bimestre com os assuntos que nós vamos trabalhar. Entendeu sobre o chat tira dúvidas? Tá? Então, já pode ir mandando pergunta aí, quando vocês quiserem. Ah, eu só tenho uma, não tem problema. Ah, eu tenho umas 3. Então, você pode mandar as 3, ou manda uma hoje, manda uma segunda que vem, tá? O chat tira dúvidas vai ser repetindo. Começando hoje, fechando lá na última aula do terceiro bimestre, tá? Qualquer assunto, obviamente, ligado à reprodução humana, tá? Não vem me fazer pergunta nada a ver aqui. Eu não vou ter o trabalho nem de ler, tá? E perguntas absurdas, perguntas ofensivas, perguntas obscenas. Não vou passar reto, tá? Nem vou ler. E outra coisa, aluno que fizer gracinha durante esse terceiro bimestre, tá? Porque a aluna adora fazer graça com a minha aula, né? Em vez de me aproveitar, não. Perde tempo fazendo graça. Eu já conversei com a Késia, eu vou entrar em contato direto com os pais de vocês. Não vou nem passar para a Késia. Eu vou entrar direto com o pai de vocês e vou repassar a situação. Estamos combinados? Sim. Nunca tive problema com o oitavo ano. Todos os anos. Espero que esse ano não tenha. Eu espero, porque eu confio em vocês. Certo? Combinado? Então, a partir desse exato minuto, pode já começando a fazer as perguntas aí, enquanto eu vou explicando o conteúdo. Certo? Lá no final da aula, faltando aí uns 5, 10 minutos, eu leio as perguntas e eu esclareço a dúvida e a gente discute o assunto, tá? Bom, pessoal, acompanha aí agora, tá? Então, como eu falei, assunto do terceiro bimestre, nós vamos trabalhar reprodução, no parâmetro geral, reprodução dos seres vivos e do ser humano, e o nosso foco maior vai ser do ser humano, tá? Na verdade, perdão, gente, nós vamos trabalhar reprodução e depois nós vamos trabalhar os reinos, que são os últimos assuntos lá atrás. Bom, para começar na apostila, ele vai trazer um parâmetro geral, tá? Vamos falar primeiro, assim, de uma forma bem geral, sobre, primeiro, a reprodução dos seres vivos, até porque, incrível que pareça, tem muita gente por aí que confunde certas coisas em relação a esse assunto aí. Bom,
As características essenciais para a vida de qualquer ser vivo é 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Primeiro, a organização celular, a célula, tal, que a gente já estudou. Energia, né? Porque ele tem vida, ele precisa de energia para viver. Isso daí vem do alimento, vem do oxigênio, da respiração, tá? Reação a estímulos. Todo ser vivo, ele tem uma reação a determinado estímulo. Isso daí é um mecanismo de sobrevivência e defesa dele. E não podemos deixar para trás reprodução em ciclo de vida, que também é um fator muito importante, tá? A reprodução é essencial para toda forma de vida, tá, pessoal? Desde uma simples bactéria, chegando até nós, seres humanos. Então, na visão geral, nós temos dois tipos de reprodução, do mais simples ao mais complexo, tá? Primeiro, reprodução assexuada. Sexuada quer dizer reprodução. A na frente quer dizer não, tá? O que quer dizer isso? É uma reprodução que ocorre apenas com um indivíduo. Só ele sozinho se reproduz, tá? Não há participação de gametas. O que é gametas? É as células sexuais do ser vivo. Então, como ele é uma reprodução simples, ele não tem gametas, não vai envolver gametas aqui, tá? Os novos indivíduos, os novos ser vivos que são originados geneticamente idênticos ao indivíduo original, o indivíduo que deu origem a ele. Por ela ser uma reprodução mais simples, ela não é muito vantajosa para as espécies, tá? Porque ela tem pouquíssima variedade genética, ou seja, mistura de genes, tá? É sempre o mesmo gene se duplicando aí, se reproduzindo. Isso é desvantagem da reprodução, mas ela também tem uma vantagem, tá? Ela é uma reprodução rápida, tá? Uma reprodução bem rápida, por ser simples. E ela tem uma capacidade de proporcionar um grande crescimento populacional num curto espaço de tempo. Já vou dar os exemplos aqui, quem tem reprodução assexuada. Então, nós temos 4 exemplos de reprodução assexuada. Primeiro, a gente chama de divisão simples, ou bipartição, ou binária, tá? Bi vem de 2, bipartição 2. Então, é quando eu tenho um ser vivo e ele se alonga e se divide e origina 2 novos seres vivos, tá? Daí o nome bipartição, ou divisão simples. Quem faz esse processo aqui são as bactérias e fungos microscópicos, tá? Fungos microscópicos. As bactérias. Então, eu não acabei de falar no slide anterior que essa reprodução, qual é a vantagem? Ela é uma reprodução rápida e ela proporciona um grande número de indivíduos populacional, né? Um período, espaço de tempo. Exemplo clássico, as bactérias, gente. Só para você ter ideia, uma bactéria ela se divide, origina 2 novas. Aí essa bactéria aqui, ela vai se dividir e formar mais 2, essa daqui vai se dividir e formar mais 2 e assim por diante. E assim vai. Vai chegar um ponto que vai ter um grande número de indivíduos, uma população de bactérias. Isso daí a gente chama de colônia, tá? A colônia de bactérias eu consigo ver. A bactéria, a célula da bactéria, não, só microscópio. Então, a colônia é um pontinho desse tamanhozinho assim. Então, só para você ter ideia, um pontinho daquele já tem mais ou menos aproximadamente 1 milhão de células de bactéria. Um pontinho, tá? E esse pontinho, essa colônia, ele depende da espécie da bactéria, tá? Tem bactéria que, através da divisão simples, ela consegue formar uma colônia aí de 500 mil a 1 milhão de indivíduos em 20 minutos, meia hora, tá? Em 15 minutos, depende da espécie. Por isso que a gente contrai doença, tá? Doenças bacterianas.
Porque a partir do momento que essa bactéria entra no nosso corpo, se instala num órgão nosso, vou te dar um exemplo. Pneumonia. Pneumonia é uma doença bacteriana. Então, a bactéria da pneumonia, quando ela entra no nosso corpo, ela vai lá no pulmão. Ela se instala lá no pulmão, pronto. Lá ela fica, ela já começa a fazer a divisão, a reprodução dela, divisão simples. Ela se divide de forma nova, se divide de forma nova, e assim vai indo. Então, no pontinho que ela se instalou no seu pulmão, ela já formou uma colônia aí de milhares de indivíduos. E aí já começa você sentir os sintomas da doença, tá? E por aí vai. O segundo ponto da reprodução, brotamento. Brotamento vem da palavra broto. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é um animal. Isso aqui se chama hidra. Ele vive no fundo de rios, tá? Rios, lagos, ele é bem pequenininho, quase não dá para ver. Então, esse aqui é um indivíduo. No corpo dele nasce uma bolinha aqui, um pontinho, tá? Esse pontinho cresce. O que é esse aqui, ó? O que é isso aqui? É um broto. Esse broto ele vai crescendo, vai chegar um ponto que ele vai se destacar, se soltar do corpo, vai cair no solo, se fixar e crescer e formar uma nova hidra, tá? Aí essa hidra vai crescer, outro broto e assim por diante, tá? Então, vem através de broto, que cresce no corpo do indivíduo, se solta e cai no solo. Certo? A última reprodução sexuada, né? Vou inverter aqui. Partenogênese. A partenogênese, ela ocorre nas abelhas e na banana, no pé de bananeira, tá? Aqui as abelhas, elas fazem dois tipos de reprodução. Essa daqui, assexuada e assexuada. Assexuada, que é a próxima que eu vou falar. Bom, a rainha, que é a fêmea, tem o óvulo. O zangão, que é o macho, tem o espermatozoide. Quando eles cruzam, certo? Forma o embrião aqui e origina a nova abelha. Então, vai virar as operárias, depois vira a rainha, assim por diante. Mas a rainha pode fazer um outro processo também, que não vai depender do macho, o zangão. Ela vai realizar partenogênese, tá? O que acontece? Ela bota um óvulo fértil, esse óvulo cresce, tá? Vira um embrião e origina uma abelha macho. É assim que vem o zangão, tá? O zangão não vem do cruzamento da abelha com um outro macho. O zangão, ele surge de um óvulo não fecundado. Esse óvulo, ele fica fértil, cresce e vira um novo indivíduo, tá? Para quem não lembra, quando eu expliquei ano passado sobre sociedade, né? Lembra que as abelhas são sociais, cada indivíduo tem a sua função, e a função do zangão é fecundar a fêmea. A partir do momento que ele fecunda ela, ele morre, acabou. Tá? Morreu, não serve mais para nada. Então, por isso que a fêmea faz partenogênese, porque precisa originar um novo zangão para continuar originando novas espécies dentro da colmeia, tá? E por último, pessoal, o que acontece aqui já é a nível vegetal, tá? Multiplicação vegetativa. Então, existem plantas que na superfície da folha vai criando uma plantinha nova, a gente chama de brotinho, né? Você pode pegar aqui e arrancar esse pedaço dessa folha e plantar. Esse brotinho aí, plantar num vaso, ele vai originar uma nova planta, ele vai crescer, tá? Esse aqui é um pé de morango. Então, o morango, ele vai criando uns galinhos fininhos. Se esse galinho aqui tocar no solo, se o solo for bom, ele vai germinar uma raiz e vai brotar e formar uma nova planta, tá? Então, multiplicação, vai se multiplicando aí de forma sem precisar passar por todo aquele processo de polinização. Então, isso daí fechamos a parte de reprodução assexuada. Então, vocês viram aí, são 4 tipos, super simples, tá?
Agora nós vamos para a reprodução mais evoluída, mais complexa, que a grande maioria dos seres vivos, incluindo nós. A reprodução sexuada. Agora aqui é o oposto, tá? Para ocorrer a reprodução sexuada, eu preciso obrigatoriamente de envolver dois indivíduos, mais especificamente macho e fêmea, tá? Nos seres vivos, no ser humano, homem e mulher, tá? Aqui eu vou ter obrigatoriamente a participação de gametas. E lembrando que eu acabei de falar que gametas são células sexuais. No caso do macho e no homem, o ser humano, é o espermatozoide, tá? No caso dos animais, das fêmeas e na mulher, óvulo, tá? Então, gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo, tá? Essa reprodução ocorre somente nos seres pluricelulares ou multicelulares.